tarde, sejam todos bem-vindos, dados mais recentes do coronavírus em nosso estado. Oi, Luana, boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde para você e para você que está aí do outro lado acompanhando a gente aqui no Bahia Meio-Dia. É o seguinte, até agora são 723 pessoas infectadas pelo novo coronavírus na Bahia. 74 municípios têm casos confirmados da doença e Salvador continua com a maior parte dos registros, 388. Abaíra, Canavieiras e Itapé são as cidades que acabaram de entrar nessa lista. Até agora, nós temos aí 22 mortes confirmadas por conta da doença. Salvador com 11, Lauro de Freitas com 2 mortes e também as cidades de Adustina, Araci, Gongogi, Ilhéus, Itajibá, Itapetinga, Uruçuca, Utinga e Vitória da Conquista. 66 pessoas estão internadas por causa da doença, 28 delas em UTIs e 164 pessoas foram recuperadas até agora. Lembrando que esses números foram divulgados ontem às 5 da tarde pela Secretaria Estadual da Saúde, mas está para sair um novo balanço, então a qualquer momento eu volto com as atualizações, Ricardo. Tá certo, então. Na área dos bancos, muita gente veio até a agência da Caixa Econômica Federal para saber aí de informações a respeito do benefício emergencial do governo federal durante esse período de pandemia. E o resultado foi uma fila enorme e muita aglomeração que traz uma preocupação grande diante dos casos de coronavírus que temos aqui no nosso município. Daqui a pouco eu volto com mais. Olha só o que a gente percebe. Realmente que tem bastante carro na rua. A gente sabe que o ideal é cerca de 70%. Daqui a pouco eu volto para trazer mais detalhes. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para quem acompanha o Bahia Meio-Dia. Olha só, Ricardo, a gente traz dados mais atualizados ainda. A gente conversou com alguns taxistas que trabalham aqui no Lobato, na suburbana, em todo o subúrbio. Eles contaram pra gente que foram 15 assaltos nos 14 dias de abril, somente aqui nessa região. Eles contam que os assaltos acontecem a qualquer hora do dia, Ricardo. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho, ao vivo, no Bahia Meio-Dia. Fizeram um registro. Chega este homem, ele interfona na portaria, tem acesso ao condomínio e assalta este condomínio. Já já os detalhes, as imagens deste caso registrado aqui em Salvador. É daqui a pouquinho também. Entrar na agência da Caixa Econômica Federal. São pessoas que vieram para buscar esse benefício do governo federal. Hoje estão recebendo as pessoas com iniciais K e L. Tem muita gente na fila. Ricardo, para você ter uma ideia, e você que acompanha o Bahia Meio-Dia, tá vendo o pessoal do lado de lá, né? Na fila. Mas a fila, olha, se estende também do outro lado da rua. Aqui, olha, tem muita gente que está para essa mesma fila da agência da Caixa Econômica Federal, aqui do bairro do Rio Vermelho. É muita gente aguardando o atendimento, as pessoas que vieram para buscar esse benefício no valor de R$600. Olha o tamanho da fila, dos dois lados da rua. O atendimento já começou, a agência está aberta, mas é tanta gente que, claro, as pessoas acabam aguardando um tempo maior. E o que a gente por aqui aguardando atendimento, como a gente pode ver, ó, o pessoal aí na fila, e a gente está aqui desde cedo. O que a gente encontrou mais cedo foi uma fila enorme que chegava ali até as lojas, aí onde ficam as lojas aqui no calçadão. Teve gente que chegou 4 horas da manhã e só conseguiu receber o atendimento aí depois das 10 da manhã. Conversei com as pessoas e muitas estão aqui exatamente para receber informações a respeito do saque, do benefício emergencial aí do governo federal durante esse período de pandemia. E na fila a gente encontra pessoas mantendo a distância mínima de 1 metro, mas outras sem receber, sem seguir essa recomendação, que é muito preocupante. E a gente também presenciou um momento em que guardas municipais agiram aí para conter um homem que se exaltou, estava na fila, acabou havendo uma discussão, os guardas usaram até spray de pimenta e esse homem foi conduzido até a delegacia. A Caixa Econômica Federal disse através de nota que não é preciso que as pessoas procurem as agências nesse momento, que quem fez o cadastro precisa aí aguardar o dia da liberação para o saque, que começam a ser feitos a partir de 27 de abril. Ricardo. Obrigado pelas imagens e pelas informações, Joyce. A gente imbuir. O movimento é intenso. Agora, me parece que há um pouco menor o número de veículos do que se a gente compara com a imagem trazida nos últimos dias aqui nos nossos telejornais. Mas ainda assim, muitos veículos circulando por Salvador e nesse trecho da paralela. Número aconselhável aí pela Organização Mundial de Saúde para o isolamento social. Então, realmente, a gente percebe aí esse relaxamento no isolamento social e os carros voltando a circular pelas ruas da cidade, as pessoas voltando a circular nas ruas,
feiras também estão cheias, aquelas feiras de rua, né? Feiras de bairro estão movimentadas também, agências bancárias, e é o que a gente percebe tanto pelos números da Transalvador quanto nas ruas da capital baiana, que a gente vê os motoristas voltando a dirigir nas ruas da cidade. Ricardo, eu volto com você. Do novo coronavírus, o trânsito diminuiu nas vias que são monitoradas pelos radares da Transalvador, mas a questão é que a redução foi maior no começo da quarentena, como o Vitor disse, né? Na segunda metade do mês de março, aqui, a redução ficou em torno de 50%. Nesse mês de abril, a redução está em torno de 30% em média. Ontem, por exemplo, o movimento ficou apenas 22% abaixo do normal. Esses percentuais, lembrando, eles são medidos com base nas vias que são monitoradas pela Transalvador. Então, em outras vias, essa variação pode ser maior ou menor. Mas o que esses números realmente mostram é, de fato, um relaxamento das pessoas em relação ao isolamento social. É importante. Armazenamento das drogas aqui na cidade. Esse laboratório funcionava em uma casa no Jardim das Oliveiras e a polícia chegou até esse local depois de uma denúncia anônima. Então, nesse local foram apreendidos ali 13 quilos de drogas, entre crack, cocaína, maconha, 2,5 quilos de pasta base de cocaína, anfetamina e outros materiais ali para misturar essa droga, além de 2 balanças de precisão e uma prensa. Ninguém estava ali no local, mas todo esse material foi apreendido, trazido aqui para a delegacia, e a gente vai ouvir agora o delegado titular aqui da Polícia Civil, o delegado Leandro Mendes, que vai falar um pouquinho sobre essa apreensão. De saúde, como diabetes, por exemplo, o caso dele acabou se agravando e ele deu entrada na UTI do Hospital São Vicente no dia 31 de março, onde ficou internado por 14 dias, mas não resistiu e morreu. Depois dessa primeira morte confirmada, a Prefeitura de Vitória da Conquista editou uma portaria que foi publicada no Diário Oficial do município ontem mesmo, com novos protocolos para serviços funerários, velórios e enterros nesse período de pandemia. De acordo com a portaria, nos casos de morte confirmada ou suspeita de Covid-19, a vítima deve ser sepultada imediatamente, não sendo permitido fazer velório. Além disso, o transporte dos corpos das vítimas de Covid-19 ou com suspeita da doença será feito pelo carro do IML e não pelos carros das funerárias. Todos os funcionários deverão usar equipamentos de proteção individual. Já no caso de mortes por outras causas, será permitido velório por no máximo 3 horas e com a presença de apenas 10 pessoas por vez. Os velórios não poderão ser realizados nas casas e os sepultamentos devem acontecer de preferência até às 5 da tarde do dia da morte. Além disso, tanto no cemitério municipal do Cadija quanto no cemitério da Saudade, encontramos funcionários colocando esse aviso na entrada: visitas aos túmulos suspensas pelos próximos 7 dias. A primeira vítima da Covid-19 aqui no município foi enterrada ontem às 5 da tarde no cemitério da Saudade. A gente conversou com um dos filhos da vítima, mas para preservar a imagem da família, não mostraremos a identidade dele. Segundo a família, o caixão estava lacrado e só foram permitidas 5 pessoas da família que acompanharam o enterro de longe. A dor de perder o pai nesse momento é difícil, mas eu estou vindo aqui para alertar vocês. Fique em casa. Não é jornal que está alarmando não, que está fazendo isso não. Eu vi aqui, eu senti na minha pele, senti no meu coração, eu estou sentindo até agora porque eu acabei de enterrar meu pai. Fique em casa para você não enterrar o seu. Cuide de sua família, entendeu? Para não estar nesse sofrimento. Porque se eu pudesse voltar atrás, você pode ter certeza que meu pai não sairia para São Paulo para fazer um exame, não. Meu pai ficaria aqui. Aqui no município, 380 casos notificados, 242 casos descartados, 40 aguardam resultados, 78 aguardam coleta, 20 casos confirmados, 12 curados e, infelizmente, uma morte pela Covid-19, como a gente viu aí na reportagem. E olha só, a câmera está com a lente molhada, a cidade está encoberta, né? Nesse trecho que nós estamos vendo aí na imagem. Agora a gente vai para uma imagem ao vivo também na Praça Vitor Brito. A gente vê ali o monumento à Bíblia Sagrada, tá aquele ventinho de outono. Parece que o outono já está ensaiando aí, dizendo como é que vai ser o inverno esse ano aqui na região, né? O tempo completamente fechado,
pouquinho de garoa na Vitor Brito também, e temperatura média agora é de 20 graus. Vamos ver a previsão completa. Pontos aí, Edson, 14 dias depois que o terminal foi fechado. Boa tarde. Boa tarde para você, Judson. Boa tarde para quem está em casa e acompanha o Bahia Meio Dia. Pois é, Judson, a gente vai dar um panorama. Depois de 14 dias de desativação e fechamento do terminal da Lauro de Freitas, a situação é bastante complicada para quem utiliza e depende do transporte público. A gente vai passar aqui agora em frente a um ponto, que é a questão da falta de abrigo, viu, Judson? A gente acabou de passar aqui em frente a 2 de julho, não tem abrigo. O pessoal fica embaixo das marquises aí, não é isso, Edson? Embaixo das marquises. Isso mesmo, Judson. Essa é a situação que você acabou de ver na imagem aí, o pessoal utilizando as marquises das lojas para se abrigarem da chuva ou até mesmo do sol. A gente está agora no período chuvoso, as pessoas estão utilizando então as marquises para se proteger da chuva, o que não é uma situação ideal para quem utiliza o transporte público, porque as marquises... Um idoso, por exemplo, que vai esperar ônibus, não pode ficar muito tempo em pé, uma pessoa com uma criança no colo, realmente fica difícil, né, Edson? Isso, em pontos de parada intermediária. Então, é uma posição da Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário Jacques Uchiura falou comigo, estive com ele pessoalmente durante uma reportagem pela manhã, ele disse que essa semana ainda deve ser instalado pontos em parada intermediária. Esses pontos, esses abrigos, Júlio, não devem ser instalados em todos os pontos de parada intermediária. O que ele disse foi o seguinte, esses abrigos serão instalados na Regis Pacheco, onde concentra a maior parte das linhas do transporte público em Vitória da Conquista. Só para situar, a gente está passando aqui agora pela Praça Tancredo Neves, a gente está aqui no centro de Vitória da Conquista, fazendo registro aqui então do trânsito nesse momento aqui na cidade, e daqui a pouquinho a gente segue então também. De Vitória da Conquista, que utilizam o transporte coletivo, ainda convivem com os transtornos. Com a desativação do terminal, a Prefeitura instalou pontos de parada intermediária em ruas e avenidas próximas ao terminal. A Avenida Regis Pacheco é um desses locais e onde concentra a maior parte das linhas. Mas o usuário do transporte público não anda satisfeito. Vai ficar tudo parado, a obra não vai começar, uma obra que deve durar 18 meses, deve durar muito mais, né? Não está tendo um ônibus, né? Os ônibus estão ruins para a gente poder estar locomovendo, né? E está ruim aqui de ônibus. Dona Enedina estava perdida, sem saber o ponto. É o ponto da Cidade Modelo. Sei não, eu perdi. Transtorno também para quem precisa esperar pelo ônibus debaixo de chuva. A gente com dor de cabeça e tudo fica nessa chuva. E tinha que ter uma cobertura. Diante das reclamações e das demandas, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista não descartou fazer novas alterações no trânsito de Vitória da Conquista. Disse também que deverá instalar em breve abrigos em pontos em que há necessidade. A gente está fazendo de tudo para minimizar esses impactos. Alguns abrigos serão instalados nessa região da Regis Pacheco, assim como na Crescência Silveira, assim como também alguns assentos. Quanto ao início da obra de reforma do terminal, o secretário de Mobilidade Urbana disse que está aguardando a liberação do recurso. A gente está com o processo todo pronto, tanto para o início da operação da empresa, assim como também para os recursos da Caixa Econômica. A gente está preparado para dar início às obras. O que a gente fez foi exatamente antecipar algumas situações, como alteração do sistema de transporte, alteração do sistema de trânsito, exatamente para que quando tudo esteja pronto, a gente tenha um início para as obras sem causar muito transtorno. Você descesse aí para a gente seguir em direção a Regis Pacheco para mostrar a situação dos ônibus por lá. A fila está enorme, né? Tô vendo que está aí já perto da Alameda Ramiro Santos. É isso, Judson. Você tocou nesse assunto da questão das filas. A gente passou então em frente à agência do Bradesco e a gente vai seguir daqui a pouquinho passando em frente à agência da Caixa Econômica Federal. Olha o tamanho da fila, Judson. São pessoas que chegam logo cedo, mas tem que enfrentar essa fila enorme que está se formando quase todos os dias aí em frente às agências bancárias aqui de Vitória da Conquista. E, claro, precisa também respeitar aquela recomendação das autoridades em saúde. Manter o isolamento social é importante nesse momento e usar máscara também para quem realmente precisa sair de casa. A gente nesses pontos de parada intermediária. Edson, enquanto você chega aí nos pontos aí da Regis Pacheco, Edson, queria só chamar a atenção do telespectador ao tamanho do engarrafamento, né?
O centro está com as lojas fechadas, o prefeito renovou o decreto de fechamento do comércio no último domingo, isso é uma medida de prevenção à Covid-19, mas a gente está vendo aí que está bastante engarrafado. Olha em cima do Bigode de Pedral a fila de carros, mas já dá para a gente ver aí, Edson, à direita, um dos locais que tem servido de ponto de ônibus, inclusive tem o pessoal do Sintrans ali, né?